Olá, bem-vindos a mais um Papo Pós-Crédito. Eu sou o Anderson Suete e você está no canal da Action Figure Collector. E finalmente chegamos ao final de mais uma temporada de A Casa do Dragão. Primeiro, gostaríamos de agradecer a todos vocês que acompanharam todos os nossos vídeos semana após semana, retornando aqui para acompanhar as nossas análises. E nesse episódio final, é claro que não pode faltar a presença da nossa amiga e escritora Simone Max. Simone, seja bem-vinda. Oi. Finalmente chegamos, Simone, a mais um final de temporada de A Casa do Dragão. Com garras, né? Com garra até o final. Simone, eu vou falar uma coisa para você. Eu já vi guerras, eu já vi reis, eu já vi batalhadores, generais caírem por várias formas, mas com a enrabada do norte foi a primeira vez que eu vi. Eu amei. Na hora da cena eu falei, aí, Sir Roderick. Jeito muito certo de acabar com esse insuportável. Muito maneiro, nós vamos falar dessa parte. Adorei. Com certeza. Bom, galera, lembrando. Eu adorei. Foi, né? Só por isso já valeu o episódio, né? Já salvou a temporada. Gente, um aviso a todos: esse spoiler aqui vai conter. Spoiler não, né? Esse vídeo aqui vai conter um monte de spoiler. Então, se você não assistiu ainda ao último episódio, né? Vai lá, assiste, depois volta aqui para ver a nossa análise. E se você não se importa com isso, fica aí que o papo já começou. Simone, primeiro de tudo, o que você achou desse encerramento? Você gostou? Foi o que você esperava? Ficou aquém? Foi um bom episódio final? Olha, eu gostei. Muita gente não gostou, que eu tô vendo, né? Algumas pessoas tá bem dividido, né? Quanto a isso. Mas eu gostei porque ele equilibrou, né? Porque se fosse só uma guerra o tempo todo, né? Também seria um episódio bem cansativo, mesmo que seja, né, a guerra, essa coisa mais dinâmica. Mas eu gostei que eles colocaram não só a guerra, né? A guerra foi um pedacinho, né? Realmente foi um pedacinho da história, né? Mas todas as camadas que estão, né, antes disso, né? Tudo que foi acontecendo, eu gostei da estrutura, né? Eles mantiveram aquela coisa de bagunçar um pouquinho, colocando vários, né? Isso aqui, essa aqui, né? Você vai na Rhaenyra, você vai no Aegon, você vai no Daemon, você vai, né? Essa coisa que de repente você até fica meio perdidaço, né? Onde tá acontecendo. Mas eu, de forma geral, eu gostei dessas decisões de não deixar o tempo todo só para a guerra em si, né? Porque a guerra é aquele clímax, né? E o clímax não foi a guerra, né? Isso que foi interessante, né? Na série, no último episódio, o clímax não foi a guerra. E isso eu achei legal, porque para mim o clímax sendo a Rhaenyra fechando a janela, né? Simplesmente fechando a janela, eu acho que foi muito legal. Assim, eu gostei. Eu vou falar pra você que esse episódio, assim, como episódio, eu não tenho o que reclamar. É um episódio legal, é um episódio maneiro pra caramba. Você tem batalha, você teve mudança de personagem, você teve revelações, né? Você teve mortes. Então, é aquele tipo de episódio que a gente gosta de ver. Mas tem algumas coisas que eu, se fosse escritor, roteirista, tal, igual você, eu faria diferente se eu pudesse fazer, que eu acho que teve muitos acontecimentos num único episódio. Eu acho que esses acontecimentos... É o que eu falei, a bagunça, né? Aquela bagunça que eles têm. Se fosse um pouquinho mais espaçado, ou seja, tivesse um capítulo a mais, ou se você tivesse feito melhor os episódios anteriores, para quando chegasse nesse, você dividisse, né, os acontecimentos lá em Kingsland, separado dos acontecimentos da batalha, para você poder trabalhar melhor a batalha, e os acontecimentos e as repercussões, tanto da batalha em Tombleton quanto lá em Kingsland, ficou assim, um monte de coisa que agora a gente só vai ver a repercussão quando começar a temporada que vem, né? Então, o ideal seria, porque aconteceu muita coisa, né? E é por isso que o episódio também é maneiro. E a gente conhece... Mas é a dinâmica, né? Mas é a dinâmica que eles deram nessa temporada. Né? O tempo todo foi essa confusão. Muito corrido. Né? Essa confusão de cenários, de, né, personagens. Uma hora você tá em Harrenhal, outra hora você tá em Kingsland, outra hora você tá em Tombleton, sabe? O tempo todo nessa temporada foi isso. Então, assim, em termos de mudanças estruturais, né, desse roteiro, não teve. Eles mantiveram aquela mesma pegada de vamos bagunçar tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, em todo lugar, ao mesmo lugar, sei lá. Né? É isso. Eles têm... Essa série, ela tem essa característica de ser mais corrida do que outras desse mesmo universo, né?
É a característica dessa série, sempre foi assim, meio novelão também, as coisas acontecem assim, ó. Tem muito trabalho, tem muita repercussão, você... Aconteceu, já parte pro próximo, parte pro próximo. E esse episódio, ele já começa com uma abertura um pouco diferente, né? Aquela animação lá do bordado e tal. Teve alguns elementos diferentes. Apareceu, por exemplo, o rei Aegon apareceu no tecido ali, meio que numa posição ali de vitória, de conquista, ou de esplendor, né? Eu achei diferente. Você acha que era o Aegon? Apareceu o Aegon, quase um dos primeiros ali que não aparece. Não era a Rhaenyra? Não, era o Aegon. No Trono de Ferro? Ele não aparece ele no Trono de Ferro. Não aparece ele no trono, aparece ele. Mas tem uma... com um dragão, assim, como se ele estivesse segurando umas espadas e tal. É logo no começo ali da abertura. Eu também fiquei em dúvida quem era, depois eu vendo uns vídeos do pessoal comentando, aí o pessoal falou assim, é o Aegon. Eu falei assim, é o Aegon e tal. Já mostrando a ascensão. Será que não? Pra mim era a Rhaenyra, porque é o desenho que aparece na tapeçaria da Rhaenyra. Não é igual. No episódio. Não é igual. É diferente. Com aqueles cabelões assim, cheio de... é diferente. No trono, com a coroa... É diferente. Pelo menos eu vi diferente. A roupa é diferente. Eu preciso ver de novo. Assim. Pra mim, pra mim, ele parecia a Rhaenyra por conta da própria armadura que ela estava usando no último episódio. Isso, que ela tava com aquela armadura que pega aqui, né? Aquela malha de ferro, né? A cota de malha na cabeça, né? Pega tudo aqui. A roupa dela, aliás, muito bonita a roupa. E bem típica de reis medievais, né? É uma roupa... A maquiagem eu não gostei, não. Achei que é aquilo que ela colocou no olho para parecer o quê? Um panda? Ou ela errou, ou ela tava muito nervosa e errou o lápis, né? Ficou falhando aqui. Eu não gostei dessa maquiagem dela. Achei uma coisa, gente, parece que ela errou, sabe? Ela ia passar o lápis aqui, fez assim, e aí ficou 2 risquinhos. Eu não gostei. O que eu vi o pessoal comentar que é maquiagem de dragão. Eu não sei o que isso quer dizer, mas falaram que é isso. Eu não sei porquê. Não ficou, né? Eu gostei. Eu não sei porque eu gostei, né? Como eu não me maquei. Você entende maquiagem, vai, Anderson. É isso. Minha maquiagem é eu também não. Eu também não. Eu mal consigo passar um lápis no meu olho. Mas eu entendo quando erro o lápis, depois fica difícil de tirar. Né? E aí tem aquele risquinho embaixo, assim, ó, do lapisinho aqui, do delineador, sei lá o que foi aquilo. Que eu achei, eu falei, gente, não. Né? Eu não gostei. Mas, enfim. Bom, esse episódio, ele abre já com a revelação. A Rhaenyra, ela é acordada agora na cama, que ela tinha dificuldade de dormir. Agora ela já tá dormindo lá. E ela é acordada de sobressalto com a notícia que Aegon e o seu dragão estão vivos, ressurgiram dos mortos. E ela fica do jeito que ela estava sempre, descorçoada, apavorada, em prantos e tal, e vai pedir pinico lá para o Daemon. O Daemon mete o mesmo discurso que ele meteu a série inteira. Né? Manda dragão, dragão. Você não sabe o poder que você tem, a gente segue outros deuses, e é Valerion, e pá. E aí acontece uma coisa, que aí eu vou precisar da sua opinião, que eu não gostei. Não é o fato dela simplesmente se posicionar e virar a Rainha Má, que foi o que aconteceu. É a forma. Foi num estalo, foi de repente. Mais ou menos me lembrando o que aconteceu com a Daenerys lá em Game of Thrones. Ela vem numa posição, então não foi construída essa mudança naturalmente. Foi mostrado que ela foi ficando sem paciência. Isso foi mostrado. Né? Ela não estava se importando com algumas coisas. Mas ao fato dela já se transformar, ela começou a tomar decisões de uma pessoa totalmente diferente do que ela é. Eu não gostei disso. Eu sei que é assim que ela era nos livros. Ela foi assim o tempo todo nos livros, mas a série não vendeu isso pra nós. E aí a mudança muito radical foi a única coisa que eu não gostei. Assim como a gente for ver Edmund lá em Harrenhal, aquele Edmund também não é o Edmund que eu conheço. Aquele cara entregue, aquele cara que quando o Aegon chegou, ajoelhou, pediu... Caiu de joelho. Não é a personalidade desse cara. Também a mudança eu não vi acontecer. Né? Mas eu não gostei muito também. Eu também não gostei dessa mudança, né? Do jeito que foi. Que a gente sabe que isso ia acontecer, a gente sabe, mas eu não gostei do jeito que for. O fato é que agora ela aceitou tudo que o Daemon vinha falando para ela, inclusive autorizando ele a ir lá em Tommen, atacar, e só pediu para não transformar ela num monstro. Assim, olha, vai estar todo mundo olhando, não me transforme num monstro, né? O que você achou dessa mudança, desse posicionamento dela, do jeito que foi feito? Olha, eu também não gostei muito. Na verdade, eu não gostei da Rhaenyra desde o começo, né? Assim, a personagem, aquela coisa de banana, né? De não conseguir
fazer o que tem que fazer, de olhar as coisas, né? Inclusive, em alguns momentos mesmo, ela teria que olhar do alto e ela não olha, né? Ela fica naquela coisa de, meu pai falou, a culpa é do meu pai que me colocou nessa Ela chega a praguejar do pai, né? Do pai, sabe? Então, a culpa é dele, maldito miséria, por quê? Né? Aquela coisa de tirar o corpo fora da situação que ela tentou o tempo todo. Né? Que é aquela coisa, tem alguém especialista nisso, pra que eu vou fazer? Uma conversa, né? Mas vou lá, então, manda. E ela acabou confiando em pessoas erradas, ela acabou se impedindo de fazer coisas que ela deveria fazer, né? E o que eu achei é que, assim, mostrou mais uma fragilidade da personagem, né? Que nesse episódio, ela, apesar dela ter, eu virei a Rainha Má, mas ela foi no mesmo tema, que eu preciso ser coroada. Que foi a questão o tempo todo dela na temporada. Tudo que ela quis, desde que o pai falou que ela era, né, a herdeira dele, que ela ia ser a próxima rainha, desde então, ela quer só a coroa. Ela só quer ser coroada. Tudo que ela quer, tanto que ao invés dela ir fazer toda a preparação do povo para a guerra, e mesmo, né, de todos os aliados, de tudo, ela vai onde? Ela vai onde alguém pode colocar a coroa na cabeça dela. Porque é isso que ela quer. Para ela, nada vai ter validade se não tiver a coroa na cabeça dela. Né? Ela quer ser legitimada. Ela é só isso que ela quer. Na verdade, é só isso que ela quer. Ela não quer ser a rainha oficialmente. Ela não quer todo o peso que essa realeza traz. Ela não quer as responsabilidades que a realeza traz. Né? Que o fato de ser a rainha traz. O que ela quer a coroa está na minha cabeça, todo mundo está falando, salve a rainha. É isso que ela quer. Né? E isso deixa a profundidade dessa personagem como uma casca de ovo, né? Ela tem zero profundidade. Não adianta o pessoal falar, mas por baixo disso, porque ela não tem o por baixo disso. Essa que é a verdade da personagem Rhaenyra. Ela não tem essa profundidade. A profundidade dela é tipo uma lâmina d'água. Porque dá pra ver claramente que o que ela queria realmente era só a coroa. Nem que pra isso ela tenha que matar o septão que se negou a colocar a coroa na cabeça dela. E ela mesma se coroar. Então, pra que tudo isso? Porque é importante mesmo ela sair lá pro povo com a coroa na cabeça e fazer aquele discurso de que eu sou a rainha, eu fui a ungida, meu pai, né, eu sou a herdeira legítima. Né? Faz todo aquele discurso, né, pro povo, um discurso, nossa, achei demais, até foi muito. Poderia ser mais curtinho, mas né, também é normal. Mas, assim, era isso que ela queria, era só isso. Né? Só que com isso, com o fato dela ser rainha, vinha um monte de coisa junto, mas ela não queria. Né? Então, essa foi a verdade. Para mim, é isso. Né? Toda essa cena, essa sequência, né, dela indo até... Que eu achei que não precisava de tudo isso. Né? Poderia ter gastado isso resolvendo outros ganchos no meio da história. Mostrar ela saindo lá do palácio, indo até o septão, lá, passando com aquela, né, liteira carregada no meio do povo. Faz uma coisa mais rápida disso, para ela chegar, mas não, tinha que mostrar, né, toda aquela coisa, ela chegando, e perdemos um pouco de história em outras áreas que poderia ter dado mais profundidade ali nessa bagunça, né, do último episódio. O cuidado que os roteiristas estão tendo com essa personagem tá empobrecendo ela, porque se você pegar o oposto, que é o Aegon teve uma construção muito bem feita nessa temporada. Tanto é que a gente continua odiando ele, mas é muito legal agora você ver o que ele está se tornando, entendeu? O status que ele tomou. Por quê? Porque a gente a temporada veio construindo, aquilo que eu te falei, a mudança daquele camarada que era um cara aparentemente derrotado, entregue, um camarada que não mandava nada, não era rei de nada, nunca conquistou nada. Você percebe no caminhar da temporada a transformação dele, até chegar na catarse do episódio anterior, onde ele fala assim, não, se é pra morrer, eu vou morrer como rei, com dignidade, mete o discurso, não vou fugir, e aí adquire o dragão novamente, ele tá em outro status, tá? Mas foi tudo construído, então você compra. A Rhaenyra, eles não tiveram esse mesmo cuidado. Eu não sei qual foi a estratégia, tá? Mas eles não quiseram seguir exatamente o que está nos livros, muito embora, gente, nós não lemos os livros, mas a gente fica sabendo de uma coisa ou outra, né? Mas nos livros, a Rhaenyra, ela é considerada uma rainha ruim, porque ela toma esses posicionamentos que ela tomou nesse último episódio mesmo, entendeu? Ela sempre foi uma pessoa difícil, né? E aqui a série quis dar talvez um peso para ela de um drama, de falar assim, olha, as decisões que ela vai tomar,
é porque ela foi obrigada a tomar, entendeu? Não porque ela é assim. Só que a dosagem disso ficou tão ruim que ela ficou uma pamonha, ficou alguém que só reclama, alguém que não merece estar ali onde está, que não entende todos a situação em que ela está se metendo e tal, que sempre toma as decisões para fazer média que não funciona. Então isso foi ruim. Por isso que essa transformação agora eu já não gostei. Eu falei assim, não, velho, faz diferente. Né, faz diferente. Você quer levar ela para esse caminho? Vai mostrando, aos poucos, ela se posicionando, tomando uma medida e tal. Tanto é assim que a gente vai ter, por exemplo, ela encontra a Beyla. Né? Assim que ela sai ali do Demon, ela dá a ordem pro Demon ir lá, a Beyla fica sabendo e fala assim, mas qual é o plano de tirar o Cords de lá? A Rhaenyra fala assim, ele vai se virar, te dá um jeito. Ela fala assim, não, você não pode fazer isso e tal. E dá uma toca real para ela, assim como o Lars fez lá com o Ego, fala pra ela, assim, você faz isso mesmo, você usa as pessoas, né? Depois, quando as pessoas não servem pra você, você descarta. E é exatamente o que ela fez o tempo todo. É assim que os Targaryens trabalham, você entendeu? Só que a gente via a Rhaenyra fazer isso, mas com um certo peso, com um certo incômodo. E na realidade, ela deveria fazer isso sem nenhum peso. Agora ela tá fazendo sem peso, ela quer ser coroada, ela quer ser reconhecida, ela quer eliminar o problema e vai usar a força, vai usar o dragão, quer parecer forte, poderosa, mesmo que o mundo dela tá caindo, né? E aí, de novo, tanto é que aí ela faz o quê? Ela prova o que a Beyla tá falando, a hora que ela simplesmente nem vai conversar com a Missária. Ela manda a auxiliar dela ir lá e dar o recado pra Missária. Você foi despedida. Merecia, tá, Simone? É uma péssima. Gostei. Eu gostei disso. Né? Eu gostei. Foi mandado embora sem aviso prévio. Não, pô, foi mandado com aviso prévio. Bom, aviso prévio não, mas foi indenizado. Porque pagou pra ela. Bom, recebeu uma boa indenização. Deu uma escolta, falou assim, vai viver ali seu mundo, tranquilo e tal. Assim, foi indenizado, pelo menos, né? Mas não conversa muito com o que aconteceu, por exemplo, no episódio anterior, em que elas se entregaram à luxúria e, de repente, assim... pá, mas aí eu achei interessante. Eu achei até interessante, porque no anterior, teve aquela sensação também de que a Missária estava usando a Rhaenyra para chegar onde ela queria. Isso. Então, para alcançar aquela posição, né? E quando a Rhaenyra ela vai lá, termina com as duas juntas, você fala, então, ela foi buscar a Missária era isso que ela queria, né? Aquela coisa. Naquele momento, eu tava mais assim, realmente, a Missária estava usando ela, né? Então, ela estava usando para galgar a posição que ela queria. Quando ela inverte isso, né? Que mostra que a Rhaenyra, de alguma forma, usou a Missária para se curar de uma carência qualquer ali, e depois ela fala, é a mesma coisa de falar, para a prostituta que a Missária foi, toma o seu dinheiro e vai embora, né? Você prestou bons serviços, né? Que eu acho que foi uma das coisas que foi dito, mais ou menos, foi péssimo. Ela, como senhora do sussurro lá, não serviu para nada, né? Mas como amante... Ela prestou serviços emocionais, exatamente, né? Como amante dela, naquelas horas, né, que ela estava emocionalmente carente, ela serviu. Então aqui, toma aqui o pagamento pelos seus serviços. Foi um bom serviço, tchau. Vai viver sua vida lá em Pentos, eu acho, né? Vai lá, sabe? Vai isso. E aí eu até fiquei em choque. Por quê? Porque é a percepção de que, ao mesmo que ela achava que ela estava usando, ela está sendo usada, né? O choque dela foi, eu fui usada. Né? Não assim, eu usei para o que eu queria, que foi aquela demonstração toda, né, dela no episódio anterior. Então, eu achei interessante. Eu achei interessante, sim, ela ter simplesmente descartado. É uma coisa esperada da Rhaenyra? Até porque também no outro episódio, como eu comentei, o dragão, que tem uma conexão com a pessoa que monta, ela não tem conexão com o dragão. Ela usa o dragão quando ela precisa dele, né? Como aquela moto que está encostada ali, vamos lá, né? Pego ela, faço o que eu tenho que fazer, volto. O dragão chega ferido, ela nem olha para trás para ver se o dragão tá bem, ou fala para alguém, né? Que foi uma coisa até que a gente comentou. E ela fez a mesma coisa ali com a Missária, né? Ela simplesmente, tô aqui, seu dinheiro, muito obrigado, seus serviços foram prestados, até a próxima, né? Ou não. Então, eu achei interessante. Eu gostei, porque a Missária é uma pessoa que estava precisando desse descarte, né? Ela estava precisando, a personagem merecia esse descarte, né? Então, gostei dessa decisão, né? Eu faria, assim, eu mandaria sem indenização nenhuma. Vai. Você não serviu pra nada. Você veio aqui pra prestar um serviço e não fez nada. O único serviço que você prestou foi sexual, como você fazia antes de vir pra cá. Né? Então, você prestou um serviço sexual? Olha, então tô aqui seu pagamento. Né? Mas como uma ministra, né, como uma pessoa importante, né, de todo o conselho dela, ela não fez nada. Inclusive, escondeu tudo que deu pra esconder da Rhaenyra. Né? Ela foi descobrindo e ela não... Né? Então, assim, ela mereceu.
Mas assim, ela caiu, mas caiu atirando. Porque quando ela sai, ela é contra a Helena. Que a Helena tem o direito Sim. ali ao banho de sol, né? E aí, quando ela tá retornando, elas se cruzam. E aí ela fala pra Helena, fala assim, olha, toma cuidado, viu? Porque você tá aqui, você nunca vai sair daqui, ela nunca vai te libertar, ela quer usar os seus sonhos, os seus desejos, ela vai matar o seu filho e tal. Então ela sai Sim. atirando. E isso, com certeza, se já a Helena já tava com essa certeza, aí ela teve a convicção. Porque na cena seguinte, a gente encontra o quê? A Rhaenyra recebe a informação que a Helena não tá comendo. Aí ela vai lá. Ela ainda vai como... De saco cheio. aquela coisa de, olha, tô preocupada com você, você tem que comer, você tem um filho, né? E a Helena abordando lá, o que a gente vai depois descobrir no final do episódio, o que ela tava abordando, né? E aí a Helena conversa sempre por enigma, sempre, ela não tem uma conversa direta. Mestre dos magos. Exato, Ela é mestre dos tudo magos. isso. Ela é tipo o mestre dos magos. E aí ela fala do besouro, né, das cores, né, do formato. Aí a Rhaenyra demonstra um falso interesse. Aí a Helena, você é mentirosa, você não gosta de nada disso, não, tal. Bom, aí a Rhaenyra, você tá certo, já joga o bordado no chão, já pega lá, e aí é uma cena até violenta, né? Porque ela manda os guardas darem comida à força. Forçar. Mais uma vez, reforçando que essa Rhaenyra é outra personagem agora. É uma outra pessoa. Ela tá em outro patamar e eu espero que eles não voltem ela atrás. Porque aí vai estrago ficar maior. Sim. Sim, agora, amigão, sim. Agora ela já tá numa fase. Ela não volta mais atrás. Ligou a chavinha, agora vai. Isso. Agora já vai. Aí é mais uma demonstração da transformação até no visual. Porque aí a gente tem essa cena onde elas começam a se vestir, colocar aquela manta de aço, colocar uma armadura, fazer essa maquiagem aí que você não curtiu e tal, e faz aquele caminho, né? Pra ir até o septão lá e falar assim, o cara vai ter que me consagrar rainha, e é hoje, eu não quero saber. Chama lá o Alan e fala assim, você vai comigo, e leva o filho ainda, porque já começa a falar pro filho o que ele vai ter que se tornar depois dela, né? Então ali a gente tem a total transformação, é uma outra pessoa, entendeu? Tem decisões totalmente diferentes, e a gente vai ver a tirania dela agora, porque ela chega lá no septo, entendeu? Ela falando chega da lá... Rhaenyra, né? Na Rhaenyra, antes dela sair, a Rhaenyra, eu gostei da parte que a Rhaenyra só falta falar, você é feia, né? Porque ela falou, é feio, não sei o que é feio, isso é feio, aquilo é feio, você é feia, né? Isso, eu achei engraçado, porque eu falei, mostra o tipo, assim, o uso das palavras pela Rhaenyra, né, para algumas coisas, mostra o nível da inocência dela com as coisas, né? Então, o fato dela ver tudo, dela, né, sentir toda a coisa e xingar a irmã de feia, né, de, assim, feia, a gente Helena, entende, fala, é né? uma metáfora, mas no caso da Helena não é só metáfora, né, porque ela tem essa coisa, essa linguagem que, embora confusa para explicar as coisas, é uma linguagem ingênua, simplificada das coisas, então chamar de feia significa tudo, né, inclusive que, assim, ela olha para a irmã e vê, você é feia, né, então, tô xingando você, antes de tudo, né? Então não só o comportamento, mas tudo transforma. Ela quis dizer que aquilo tudo transformou, né? Eu achei bem legal também, antes dela sair e ir lá pro Septão, né? Eu achei legal. Sim, também gostei da morte do Septão, tá? Vou falar. Você gostou? Gostei. Porque a gente teve o confronto, né? Então, o confronto. Ele jamais achou que ia ser peitado onde ele estava, né? Por isso ele mesmo. Ele é fiel às inclinações dele. Mas a Rhaenyra, já comprada pelo discurso do Daemon de Valéria, que os deuses deles são superiores a qualquer outro deus, não quis saber. E é lógico que ela não faz o serviço, né? Ela mandou o Allen. Porque quando... eu gostei do Allen, gente. Você gostou? Eu gostei do Allen. Ele foi um personagem que também se transformou um pouco. Daquele subserviente... Daquele subserviente ao pai, né? Do tipo, eu sou filho bastardo, né? Ali, tentando galgar o lugar, né? A uma pessoa que descobriu como ele conseguiria esse lugar sem que precisasse implorar pela legitimidade, né? Então ele ficou do lado da Rhaenyra, ele agiu como mão dela no lugar do pai, ele assumiu o lugar do pai, né? E aí eu gosto que quando ele encontra com o irmão, que o irmão critica ele, né? Fala, como assim? O que você ainda tá aí e tal, né? E você acha que você vai ocupar o lugar dele? Né? Ou seja, o irmão já fala, você acha que você vai conseguir o lugar do pai aí, né? E ele olha para ele com uma cara de, eu já consegui o lugar do pai, né? Que é aquilo, ele é o mão. Ele foi lá e enfiou a espada no septão por ela, né? Ele foi a mão, né? Se a gente pensar, ele que foi lá e fez, né? E continuou do lado dela. Então, eu só não gostei, por exemplo, que eles tiraram o Allen, né? O irmão de Aidan, da batalha.
Ele não participou com nada, nem ele, nem o dragão, nem a Baela, né? A Baela não também foi. Eu entendi que eles ficaram lá para defender a Rhaenyra, né? Eles tinham essa Então, função mas de ficar sumiram ali com pra eles defender. depois, né? Eles não tiveram sumiram com ação, né? Teve essa pequena É, cena aí com o Ali, antes de matar ainda dá aquela vacilada, mas é uma construção também de personagem bem feita. A gente tá vendo Sim. ele mudar, você entendeu? Então Exato. quando ele faz Também, esse por isso que eu ato, gostei. você compra, porque até antes ele ainda hesita um pouquinho. A Rhaenyra tem que ir lá e falar assim, olha, nossos deuses são maiores. Então você tá vendo que a mudança do personagem, ele tá acontecendo gradualmente, passo a passo, ele tá tomando decisões que vão levando ele cada vez mais para longe da onde ele está hoje, né? Sem volta, sem retorno. Pode ser que exista alguma redenção, não sabemos, mas ele já tá se posicionando e vem aos pouquinhos. Aí você compra, é outra construção também de personagem. Sim. Tanto é que provavelmente a gente vai ter embate entre irmãos. Provavelmente esses dois irmãos, eles vão ter uma batalha ali final, alguém vai cair ou os dois vão cair. Ele já tem problema já de amoroso ali, um triângulozinho ali, que já é suficiente, já é palha suficiente ali para pegar fogo, entendeu? E eu tô só curiosa, nesse caso deles, eu tô curiosa para ver como vai ser com o pai. Por quê? Porque até então, o pai tinha sido levado, ele recebeu o dedo do pai, né? Aí vem uma dupla, né, interpretação no caso. Ali tá o anel do pai, então ele pega esse anel, né? Então ele pega esse cargo, ele pega o papel do pai dele ali, né? E a coisa de que meu pai já era, então eu tô no lugar dele. Só que quando o pai voltar, né? Como que vai ser isso? Como que ele não vai querer passar de volta pro pai? Não. Esse comando. Não sei, né? Se não Porque vai. tudo que ele teve que fazer, eu acho que não. Eu acho que ele vai, se fosse falar pro pai, passa pra mim isso aqui, porque eu fiz isso, eu estive aqui, eu participei, eu estive no seu lugar, eu fiz o seu papel, então esse lugar é meu agora. Eu acho, pelas expressões dele, que ele não vai simplesmente falar, pai, você voltou, toma de volta a sua mão. Toma aqui. Eu acho que não. Eu acho que não vai ser tão simples. E isso também pode gerar um conflito com o irmão, né? Porque o irmão vai falar, não, esse lugar é do nosso pai, não é seu. Né? Porque o irmão já estava jogando com isso, né? Você tá achando que você já está no lugar dele? Né? Então, eu acho que aí talvez seja um embate interessante. Eu penso que isso é possível, mas eu acho que se for acontecer, vai ser do tipo assim, a Rhaenyra vai decidir que agora ele é mão, que o Corlys não estava lá, e ele simplesmente vai concordar. Ao invés desse momento ele falar assim, não, meu pai voltou, ele vai acatar a ordem vai, sabe, somar as duas coisas, a vontade, talvez, que já está ali crescendo, com a ordem da rainha, eu estou cumprindo ordens da rainha, e aproveitar essa situação, e ali talvez é onde você vai ter o racha final entre a família, e pode ser que isso gere batalhas, brigas e até mortes, né? De qualquer forma, depois que a Rhaenyra sai ali do Septon, ela tem a mesma cena de antes do povo, só que agora totalmente diferente. Antes, ela estava distribuindo comida, estava tentando ser no nível do imagem, povo, né? No mesmo nível. Agora não. Agora você vê que ela está de cima e o discurso é totalmente diferente. Eu sou a prometida. Me engulam. Exato. Eu tenho grandes planos, a gente vai conquistar tudo e muito mais, porque já foi prevista, e enfim, né? Eu sou melhor, e é isso. É a minha linhagem, né? A minha linhagem é a certa, né? É daqui que tem que vir, não é de outro lugar, né? Não, os usurpadores não têm espaço, né? Eu sou a prometida para esse lugar, eu tenho direitos genéticos a esse lugar e tudo mais. Exatamente. Ou seja, eu sou melhor que vocês, por isso que eu tenho que estar aqui. E ela termina o discurso em valeriano ainda, que é para ninguém entender nada mesmo, para ela se posicionar. É uma cena que mostra a Rhaenyra, esses nomes sempre. A Rhaenyra, né, se desconectando de vez do povo. Se ela já estava desconectada, agora acabou. Agora ela é malvada mesmo, ela vai ver só os direitos da coroa, não tá nem se importando, vai atropelar todo mundo. Ali realmente é onde ela se coroou de fato, né? E é lógico que ali a gente termina o arcozinho que estava rolando lá em Kingsland, porque corta e aí agora a gente vai para a batalha. A gente vai para Dumbledore, onde vai acontecer a batalha toda, né? Eu vou dizer para você o seguinte, é legal sempre ver batalha, né? Não vou falar que eu achei, nossa, sensacional, que batalha, né? Gostei de tudo, né? Eu, por exemplo, não gostei muito do jeito que os dragões foram utilizados na batalha. Você não precisa atacar fogo, já que
A Rhaenyra não queria isso e que o Ormond usou de covardia colocando crianças como escudo humano. Tá? Mas tem várias maneiras de você utilizar o dragão para apavorar, para causar medo, para você causar baixa. Porque um dragão dando rasante, chegando perto, ameaçando, gritando, já é o suficiente para você, pelo menos, baixar a moral de um monte de guarda, de um monte de soldado. Eles não fizeram isso, né? O dragão ficou ali no segundo plano, né? O Daemon usou outro tipo de estratégia para invadir o castelo, invadir lá Tamberton, né? E a gente percebe também que nesse inteirinho, cadê o Ulf? Cadê o Ulf? Cadê o Ulf, Simone? Ai, gente, a cena do Ulf é ótima, né? Eu adorei que ele ficou lá enchendo a cara, né? Que é o que ele gosta de fazer, né? Enchendo a cara no bar, parará, conversando lá com os amigos do bar e tal, né? Com as bravatas dele e o Ormond atrás dele. Eu achei essa cena absurda, tá? Vou falar, tudo bem, acho. O Ormond estava, assim, contando com o dragão do Ulf, né? Ali naquela questão, ele queria o dragão do Ulf. Só que ele perdeu um tempo daquele, andando pela cidade, atrás do Ulf, né? Ai, o Ulf, cadê o Ulf? Cadê o Ulf? Mas eu gostei que ele encontrou o Ulf dormindo enquanto cagava. É isso. Na latrina. Na pior das situações. Ele tava sentado na latrina. Coitado, ele não pode nem, né? Tava lá, fazendo uma palavra cruzada. Desmaiado. Tava ali, sabe? Até dormindo em cima da privada, pô. E foi arrancado daquele jeito, né? Dali, da privada, jogado no meio. Pelado, né, no meio do povo ali, tratado ainda pior do que o Daemon tratou, né? Foi tratado pior, e naquele momento eu falei, já deu ruim também. Né? Não, porque essa humilhação vai custar, né? Tava na cara. Mesmo porque o Ulf não é uma pessoa controlável, né? Ele é quase como robô ovelha, né? Ele é um cara que você não consegue controlar. Você acha que você domou, né, como robô ovelha, né, que a Rhaena achou que tinha, né, mais ou menos, né, só que quando vem a coisa mesmo, ele tá por si, né, então ele é incontrolável, e ninguém percebeu isso, né, que ele é uma pessoa incontrolável. E aí eu nem sei também se ele fez tudo o que ele fez, porque ele também estava um pouco bêbado, e aí ele já tomou todas as decisões ali, com a raiva, né, a bebida, né, porque ele foi tirado bêbado do lugar onde ele estava, né, aí nunca dirija bêbado. Nunca. Tá? Você pode causar coisas muito sérias. E nem magoado, né? Isso nem magoado. Nem magoado, com raiva, né? Com raiva e bêbado, né? Não faça isso, porque depois aí, pra onde que ele vai agora? Né? Exato. Só ele e o dragão aí vai ter que sumir de vez, né? Porque aí a gente ele é traidor, né? Agora ele é traidor. Né? Agora ele não tem muita escolha mesmo, não, né? Eu entendo, por exemplo, que o Ormond ficou transtornado e ficou perseguindo ele, porque era o verdadeiro trunfo dele. Quando ele percebeu que o Ulf, que era o trunfo dele, sumiu, que ele estava até então ainda tranquilo. Tanto é que ele nomeou o Daemon como cavaleiro, ainda perdeu tempo fazendo isso. Quando ele estava ali nas muralhas colocando as crianças, ele estava de boa, ele estava ainda... Quando ele percebeu aquilo, aí ele ficou transtornado. Ele falou assim, pô, mano, esse é o meu único trunfo. A minha única chance de ganhar é com esse dragão que eu arrumei. Era a única chance dele de ganhar a batalha, né? Ou no mínimo equilibrar. E aí quando eu entendo que ele ficou transtornado, eu até entendo ele mesmo saindo buscando, porque ele falou assim, não, tipo, vocês são incompetentes, eu vou resolver isso aí, né? E ainda no caminho ele percebe uma outra traição, porque o Gwen e o Daemon veio naquela loucura toda, sem saber do trunfo dele, vão ainda tentar fazer uma negociação com o Daemon, né? Então eles vão lá, pegam o Corlys, convence o Corlys a negociar junto com eles. O Corlys também faz a negociação que ele acha melhor, não é exatamente o que eles queriam, né? Eles fazem a negociação que eles acham melhor, né? E é lógico que o Daemon, quando é instado a decidir, e o Corlys fala para ele, fala assim, olha, a gente tem como todo mundo ganhar o que quer na paz, mas a escolha é sua, o que você vai escolher? E o Daemon não teve nem dúvida, ele quer sangue, né? Ele quer batalhar, ele é guerreiro. Ele quer, ele tava esperando esse momento o tempo todo, né? Então ele vai... A frase dele pro exército deem o seu pior, né? Fala o que ele sempre quis falar, né? Não quero o melhor das pessoas, eu quero o pior das pessoas. Ele queria sempre o pior da Rhaenyra também, né? Ó, vai, dá o seu pior, né? E é a primeira vez que ele realmente fala isso, né? Deem o seu pior. E eu acho que isso resume bem o que é o comando do Daemon nessa questão, né? Ele quer que as pessoas cheguem lá realmente lutando para quebrar tudo, que é o jeito dele, né? Que até então ele estava meio controlado, porque a Rhaenyra não usa o dragão, não faz isso, não faz aquilo. Só que quando entra na guerra mesmo, né? E ela fala,
vai lá, só não me transforme num monstro, né? Ele falou, opa, né? Me liberou pra isso. Era o que eu queria. Então deem o seu pior. Né? Que aí o Sir Roderick estava só esperando isso também, né? Ele é ótimo, foi ótimo. Baita personagem. Aliás, aí a gente, na resolução dessa cena, o Demon pega o Cordes de volta, fala pro cara, assim, meu, seu acordo não deu certo, vai lá, vai morrer em batalha, porque a gente não vai entregar nada de mão beijada, a gente vai pra batalha final e tal. E aí a gente tem o início da batalha, e já no início da batalha, que o Demon dá os comandos, são 3 frentes, né? Nós vamos atacar aqui e ali e tal. Tem essa parte, que aí é o exército ali do norte, e eles fazem como se fosse um ritual de preparação, de espírito, e ao mesmo tempo de intimidação, que é muito maneiro, né? Que eles ficam se batendo. Essa é uma técnica muito usada, né? Que foi muito usada, né? De você usar o som, né? O som como uma pressão pro seu inimigo, para mostrar o seu poder de estremecimento ali no caso, porque realmente, eu acho bonita a cena deles. É legal. Né, ali com aqueles escudos, eles batendo, pá. E eles não têm armadura, né? Não, eles mostram um pouco. E pra morrer mesmo, eles estão ali pra morrer mesmo. Eles não estão. Sim. Eles acham que não almejam nem voltar pra casa. Eles lembram muito os exércitos. Sim, eles mostram muito os exércitos escoceses, né? Quando você assiste um filme como Coração Valente, por exemplo, que você vê como os escoceses lutavam, né? Eles têm muito dessa dinâmica, né? Desses escoceses. Aí vem essa coisa deles fazerem esse barulho, que é ao mesmo tempo uma coisa tribal, né? Que é tribal, de bater, né? Que inclusive tem vários povos hoje, né? Que, por exemplo, você vê a Nova Zelândia, quando eles vão jogar, né, eles param no campo e fazem a sua dança, batem no peito, fazem. Eu gostei, porque eu gosto dessa coreografia, né, de batalha, né, nem que seja para entrar num jogo, que nem eles vão entrar num jogo lá, eles fazem, né, a dança, que eu tô mostrando o meu poderio físico para esses inimigos, né, e eu gostei dessa cena que eles fazem exatamente essa ligação com esse tipo de tribo, né, sejam elas escocesas, as holandesas, né, eu achei bem legal, e achei bem bonito. E isso provoca, né, o som amedronta, né, tanto que os soldados ficaram meio, né, vem lá aquela bateção toda, gera um clima diferente na batalha, né, gera outro clima. O pessoal da Nova Zelândia também tem um grito lá, que eles também fazem, que eles cantam e tal, você vê isso muito, sim, principalmente nos jogadores de... hockey, né? Rugby, acho que é rugby. E que eles, antes de começar, eles fazem aquele canto deles. É mais ou menos essa mesma lógica, assim, né? Sim. Que ao mesmo tempo te dá força, mantém a tradição. Para quem tá do outro lado, é amedrontador, né? Você fala assim, caramba, mano, esses caras estão pra tudo aqui. Eles vieram, não estão de brincadeira, não, entendeu? Eles vão até o final. Então foi muito maneiro, né? Liderado lá por esse Sir Roderick, muito bom esse personagem, né? Enfim, gostei, Simone. Que eles partem lá no meio das flechas, vão morrendo, vão levando pedrada, vão levando óleo quente e estão ali na função que o Demon deu para eles de invadir. Fala assim, vocês têm a função de abrir o portão, né, pra gente entrar, né? E nesse tanto que ele fala pro Sir Roderick, né? Ele fala pro Sir Roderick, você não pode morrer antes de abrir o portão. Depois ele, beleza, então é isso, né? Tá liberado. Abrir o portão antes de morrer, né? Você tem que abrir o portão. Você não pode morrer antes de abrir o portão, né? E ele fala, tá, legal, é isso aí. Legal, deixa comigo, né? E aí o Demon começa a olhar a situação e percebe que não tá o Ulf, cadê o Ulf? Aí, de repente, o Rio cola lá do nada com o dragão dele. Ele fala assim, o que esse cara tá fazendo aqui? E aí ele muda um pouco de estratégia. Ele chama o Carax, o dragão dele, pra abrir o portão. Ele não vai queimar as crianças, ele vai abrir o portão. Aí, mais uma vez, o exército do Ormond lá, dos verdes, covardemente coloca um monte de criança em frente do portão principal. E aí a gente vai ter a cena que vai tornar com certeza a Rhaenyra vista pelo povo como a pior dos seres humanos, porque o Demon pede para a criançada sair, alguns saem, mas sempre sobra um ou dois, coitado. Eu, se fosse criança ali, eu tava sozinhos que ficaram lá, Pô, que dó, cara. E aí é Dracarys, e aí tem uma cena maneira do dragão entrando com a cabeça dentro do portão, tal, ele muito legal, né? Ela é pescoçudo, o pescoço vai. Exato, muito legal. E aí, aí é batalha, né? Aí é batalha homem contra homem, é coisa bruta. E aí que eu achei também, né? O Carax arrombou, ele serviu de ariete ali, né? No portão. Usou o Carax como um ariete. Ele fica, e depois ele some.
ele some. Tudo acontece, o Daemon tá lá Exato. levando porrada, apanhando que nem um cachorro lá dentro e tal. Eu não sei quem que foi aquele que foi pra bater nele. Quem foi o personagem? Eu não sei se ele é mão do Ormond, viu? Eu não lembro também, que é um mas acho cara que ele é mão do grande. Ormond. Né? Ele é um cara grande, um cara forte, deu uma surra no Daemon. Acabou com o Daemon. Uma surra Acabou com o brava. Daemon. Só que em momento algum, cadê o Caraxes? Ele tem um dragão, sabe? Ou seja, ele que sempre falou, vamos lá, e a gente tem dragão, vamos lutar e usar esses bichos. Chega lá na hora, ele tá lá lutando, e eu até perguntando aqui, falei, mas cadê o Caraxes? Ele não tava ali? Foi dar uma volta, sabe? Foi onde ele foi, que a guerra tá acontecendo, e ele tá o quê? Sentado do lado do portão? Ficou ali, eles tiraram o Caraxes da luta. Tiraram. Eu não É o gostei que eu te falei. dessa opção, né? É. Eu acho que ele poderia ter usado, não para dar só o Dracarys, mas o dragão, ele tem um corpo grande. Então ele chega numa ruelinha daquela lá, né? Ele pode só pousar num canto e ele pode, sei lá, leva vários soldados juntos que estão lutando ali, né? Então, assim, a opção por não usar o Caraxes, eu acho que foi meio ruinzinha da parte, né, dessa continuidade aí, que eu acho que poderia ter usado melhor o dragão, melhor. que eu fiquei me perguntando, cadê? Sentou lá no portão, tá só olhando o Daemon apanhar, né? Vai esperar o Daemon morrer? Se o Daemon não falar, Caraxes, vem me salvar, ele não vai, né? Nós Sabe, tivemos. uma... Na verdade, o Daemon foi salvo pelo dragão, mas não pelo dele, né? Porque aí o Uff aparece no dragão e num primeiro momento, atacando os exércitos dos pretos. Eu até pensei, falei assim, caramba, mano, ele apanhou, né? Foi humilhado, eu também... né? Uhum. E ainda tá defendendo, mas não, né? Ele já tinha um plano na cabeça, né? Ele ainda tá igual você falou, movido pela raiva, pela bebedeira, totalmente ali descontrolado, ele quer queimar todo mundo, né? Mas enquanto ele tá queimando lá o exército dos verdes, dos pretos, e a gente percebe, os pretos falam assim, o Uff nos traiu, o Uff tá nos traindo. O Roderick enxerga onde tá o Ormond, e aí eles vão pra trocação. Aí é aquela batalha franca e tal, e eu vou te falar, o Ormond é um bom guerreiro, porque ele consegue vencer o Roderick, ele consegue. E ele corta o braço. Ele chega a cortar o braço, ele arranca o braço, né, do Roderick, né, que mesmo ensanguentado ainda tá lá firme na batalha, mas quando ele corta o braço, aquele sangue espirra. E aí, a fraqueza que a gente viu vai lá nessa temporada inteira que o Ormond tem, que é justamente esse nojinho, vem à tona, o cara vira de costas, começa a passar mal, e aí onde ele leva a tal da estocada, né, do norte, que ficou muito maneiro, que o cara no norte. Por trás dele, do norte, né? A estocada foi no sul. A estocada do norte no sul, né? E no sul, né? No sul. Nossa, estocada E aí você vê ali o Ormond gritando de dor, já sem dente, com a boca ensanguentada, e aí quando o Uff aparece novamente, e fala assim, malandro, eu vou queimar todo mundo. E aí ele mata, né, o Ormond queimado, com o seu Roderick vibrando, né? Ele vou morrer queimado com o dragão, né? Vibrando, só com o bracinho assim, vibrando. Um bracinho só. E aí o Will toca terror, né? Porque aí ele não só mata o Ormond, como também vai a cidade inteira, vai fazendo um arregaço, e inclusive é o que salva o Daemon, porque o Daemon tava para morrer. Aí um desses ataques do dragão desmorona ali onde eles estavam brigando, separando, né, um do outro, e aí é onde o Daemon acaba se salvando da batalha. A gente ainda tem um pouquinho antes as crianças ali toda apavorada, o pessoal vomitando, as crianças se urinando todo de medo e tal, porque foi realmente uma carnificina, foi uma batalha muito, muito cruel. Com a cidade, uma única coisa do Sir Roderick foi que ele mata uma criança também que tá ali, né? Ele também entra matando todo mundo. E ele também mata uma das crianças assim, tipo, passa uma espadada na criança, ele tá ali no muro, tá? A criança acho que dá uma estocada de coisa na canela dele, alguma coisa, ele vira e já mata. Então, assim, outra coisa, né? Essa estratégia de colocar crianças, né? É usada até hoje, né? É uma estratégia que é usada por muitas pessoas em guerra que colocam as crianças na frente. Né, para quê? Vai atirar e aí vem, né, toda aquela coisa, mataram não sei quantas crianças, né, uma covardia, sabe? Hoje infelizmente, né, eles mostraram uma coisa que hoje ainda é usada por muitos países, muitos grupos para guerrear. Né? Então é uma cena, é a cena mais chocante, né? Você vê esse uso, né, das crianças, a covardia que isso reflete, né? Porque eles quiseram refletir a covardia do Ormond, né? O Ormond é covarde, é um cara covarde, ele até pode lutar, mas ele é um covarde que vai colocar as crianças à frente. É a minha estratégia, covardia, né? Então, assim, mostra o tanto de covardia que ele tinha. E o fato do Daryl ter se livrado, então, disso, né? A gente não vê mais o Daryl,
desde que ele vai lá com o Gwen para tirar o Corlys da prisão, né? Depois o Gwen tá sozinho com o Corlys quando vai negociar com o Daemon, então o Daemon já não tá lá, né? Ele já não tá lá na negociação, então... Ele queria brigar, ele queria sair voando, ele queria brigar, ele queria pegar o dragãozinho dele lá, que é pequeno, né? Você vê o dragãozinho dele é pequeno. Queria pegar o dragãozinho e sair lutando, o Gwen não deixou, né? Ele fazer isso, ou não, né? Não vai. Vamos tentar outra forma. Aí que eles pensam no Corlys, né? De negociar uma paz, uma trégua. Que eu achei até interessante, né? Porque é o grupo que quer resolver isso sem sangue, né? Da melhor maneira possível. Só que ninguém quer, né? Ninguém tá afim. Então, assim, se não tiver a concordância, acabou, não tem, né? Então, tem aquela máxima que é quando um não quer, dois não brigam. Briga sim. Aí não vale. Briga feio, né? Briga. Feio. Então não tem. Quando não quer, quando não quer, quem não quis que se lasque. Dois não tem que querer. Dois não tem que querer. Porque se um quiser, ainda vai dar briga. Já tem briga, vai ter briga. Então, assim, é uma coisa que a gente aprende, né? Eu sempre ouvi da minha avó, né? Quando não quer, dois não brigam, né? É uma coisa assim. Ali eles mostraram que não, um não quer, vão brigar. Vai ter briga. Então, vai ter briga. E ninguém queria a paz. O Corlys ofereceu uma alternativa interessante, né? Muito interessante. Também não quiseram. Então, assim, eles queriam mesmo, né? O Gwen também não queria lutar, né? O Gwen é aquele que, desde que ele estava lá, né? Com o Criston, ele estava falando, não, né? Não vale a pena, vamos pela honra do guerreiro, vamos não sei o quê. Ele tá sempre cobrando, ele é um cara coerente. Isso a gente, né, pode ver, que ele tá sempre na coerência. E até culminar com essa coisa, vamos tentar a paz. Peguei o Corlys, que era prisioneiro, vamos lá negociar e fazer, né? Foi inteligente? Foi, mas foi mais bem intencionado do que inteligente, porque, né, quem conhece o inimigo sabe que isso não ia dar resultado, né? Se você aquele tem negócio. na sua frente o Daemon, acabou, né? Em outro momento, talvez essa negociação funcionava. Sim. Naquele momento foi quase um desespero, né? E provou para o Daemon, como guerreiro, uma fraqueza. Falei assim, você tá me oferecendo o quê? Né? Se fosse talvez em outro momento, antes deles chegarem ali e tudo mais, pode ser que fosse uma proposta interessante, mas ali já não dava mais, foi no desespero, foi a última cartada que acabou não funcionando. Sim. Mesmo com o Corlys amarrando um bom acordo, eu acho que ele usou o poder dele mesmo, de negociador de mão que ele tem e tal, como, né, regente que ele foi da terra dele, ainda é, mas não funcionou, não funcionou, e a gente teve a batalha, que foi muito cruel, foi triste demais, tanto é que o Will aparece, ele vai lá na casa da mulher dele, e aí ele encontra a mulher dele morta, né, que isso também com certeza vai repercutir, e o Daemon vê ele lá também, procurando a Cat e tal, então a gente sabe que isso pode ser encarado também como traição, uma vez que ele deveria estar lá com a Rhaenyra, né, então não sei como que isso vai ser encarado. O Will com certeza, o Uff, esse é traidor, né, mas se não tem. O Uff não tem, a Will eu fico ainda em dúvida, né, o Daemon, quando a batalha já tá tudo bagunçada, né, que o Ormond já morreu, um monte de gente já morreu, o Uff já tocou o terror, o Daemon meio que ainda desnorteado ainda pelo pau que ele tomou, sobre a queda super ferido, Aí ele tem acho que um momentinho de lucidez e ver realmente o que a guerra faz, né? Porque é onde ele vê criança morta, vê mãe carregando o corpo, vê gente ferida, vê aquela loucura que é uma guerra, e o Corlys aparece ali também no meio do nada, tira ele, vambora, acabou, a batalha acabou e tal, e a gente termina, né, essa batalha, que dizem que não é a única, no livro parece que vai ter uma segunda batalha, então os camaradas que leram o livro falou que não foi condensado essas duas batalhas, né, que a gente não viu vai ter mais uma ainda. A gente não viu o Daemon morto, então significa que ele deve voltar ainda, a gente ainda vai ter provavelmente ainda essa segunda batalha que eles falaram ainda em Tamberton, não sei, tá? Isso aí eu tô te falando, porque mas o Gwen, a galera falar. O Gwen também não morreu, né? O Gwen ele vai atrás, vai procurar o Daemon. Ele vai procurar o Daemon, e o Gwen é a mão do Daemon, né, no caso. Então, eu não sei ali que decisões, né, depois eles vão tomar, porque eles vão estar super enfraquecidos, então eles provavelmente vão pender para um lado, né, eles vão... Porque o que deu a entender é que o Aegon e o Aemon, né, iriam também ali para onde estava o Ormond, que eles queriam ir lá, porque o Aegon queria botar fogo no Ormond, né, foi isso que ele propôs pro irmão, vamos lá e vamos terminar com aqueles Hightowers, né, que a proposta dele pro irmão nós precisamos terminar aqueles Hightowers, o Ormond, todo mundo que tá lá. Então deu a entender que eles iriam também para aquela batalha, então talvez aí seja a segunda parte da batalha. Quando eles chegarem ali,
vamos ver, eles não vão estar do lado do Daemon, com certeza. Então vai ter uma nova batalha que eles vão chegar. Tambertol já vai estar destruída praticamente, né? Eles vão estar com o exército do Ormond desmantelado e eles vão ter à frente o exército do Daemon. Então provavelmente essa é a segunda batalha que vai ter, né? Porque aí depois não mostrou mais o Aegon nem o Aemond, né? Não mostrou depois mais eles. O dragão do Aemon tá desaparecido ainda, né? O Vhagar ainda tá desaparecido, então ele, tanto que o irmão chega, vamos lá brigar com eles, ele fala, mas eu tô sem meu dragão, né? Depois de uma cena que eu acho que a gente até pode, né? Vamos entrar em Harrenhal, né? Vamos entrar em Harrenhal, que a gente chegando em Harrenhal, porque aí depois termina a batalha, a gente corta, vai pra Harrenhal, e em Harrenhal a gente descobre o passado da Alice. Não é isso? Sim. Porque... a gente descobre a idade dela, pelo menos. E a idade. E também a gente descobre ela que... tá bem conservada, a isso. comida de Harrenhal é boa, porque, olha, a mulher tá conservada pra sempre entrar lá, né? Eu não sei qual é o chá que ela bebe, mas, pô, manda aqui um pouquinho pra mim, gente, né? Muito, né? Ali tá bom, porque ela tá ótimo, aparentando de 40 anos, mais ou menos. É isso, velho, né? Mas isso tem maquiagem, né? 170. Isso tem maquiagem. Se ela meter umas maquiagens ali, passa por uns 30 e pouco fácil, entendeu? E aí ela conta, né? E o que são 100 e poucos anos de diferença quando se ama a pessoa, não é mesmo? Isso não existe. Qual o amor? Para o amor, né? Não é nada, para o amor, tá vendo, né? Pergunta é para o romântico aqui, que o romântico sabe. Para o amor... É isso que eu ia falar. Para o amor não tem isso. Não tem idade, né? Não tem distância, não tem nada que impeça, né? E o Aegon gosta de uma mulher mais velha, então casou perfeito, né? Ele falou assim, então é tudo que eu quero, né? E aí ela não conta tão mais velha, né? Pô, mas assim, tá disponível, gosta dele, é tudo que ele queria, tá conservado ali, pô, né? E quando ele fala que é noiva dele, ela fica toda feliz, né? Pô, lógico, era tudo que ela queria. Ele fala, isso aqui é minha noiva, e ela, né, já fica toda... Porque ela conta a origem dela pro Aemond, e que ela tá ali, que ela, na verdade, ela já fazia parte desse castelo quando os donos originários foram atacados pelo Aegon I e tal, e que acabou ali com o castelo, morreu, eu entendi que era o filho dela, né, e todo mundo, e ela ficou condenada a ficar naquele castelo e ser serviçal dos outros, né? E ela conseguiu, né? Conhecer, só explicando, magia, né? Como ela conseguiu, ela pediu um feitiço, né? Ela foi atrás de um feitiço para curar o filho que estava, que ficou muito mal depois do ataque. O filho estava à morte e ela tentou uma negociação com uma feiticeira, né? Eu acho que foi uma feiticeira, e que o preço que ela pagou foi esse, né? Aí o filho não sobreviveu de jeito nenhum e ela, mesmo assim, acabou condenada a viver ali, que nem o fantasmão de Harrenhal. Né? Ela fica então, como se fosse a guardiã ali daquele castelo, né? E nesse inteirinho, logo na sequência, o Edmond, ele ouve um bater de asas, ele pensa que é a Vega, e ele sai ao encontro lá do som, e aí ele encontra o dragão, mas não é o dragão dele, não. É o Sunfyre junto com o Aegon. E o Aegon, quando ele vê que é o Aegon, ele já cai de joelho ali na hora, sem acreditar, meio que incrédulo, né? E aí onde eu te falei que eu não gostei muito da mudança do personagem, eu não achei que... Aliás, nem o irmão dele achou que ia encontrar alguém tão passivo, porque assim que o irmão dele chega, né, ele já pede meio que perdão pelo irmão, tá? Um discurso do tipo, olha, eu quis seu lugar, eu errei, me perdoa. Aí o Aegon fica até nervoso, assim, não estraga o meu momento, né? Não estraga, eu quero brigar, eu quero, né? E aí o Aegon fala para ele assim, né? O Edmond fala assim, não tenho mais nem dragão, não tenho mais nada, cara, eu só quero, né, ficar aqui e tal. Aí a Alice aparece, quem é essa aí? Essa é minha noiva. Ela dá minha noiva. Fui promovida, né? De mestre, agora sou noiva, né? E aí o Aegon fica, acho que sem entender nada, e foi pego totalmente de surpresa. Ele fala pro irmão, né? Fala, então tá bom, vai. Você quer se redimir? Então você vai fazer o seguinte: vai lá, nós vamos pegar o seu dragão, não é isso? Vamos descobrir onde tá o seu dragão. Eu não sei como é que um dragão daquele tamanho consegue se esconder por ali, mas tudo bem, né? O que a série tá mostrando. E aí a gente vai, aí o que você falou? Vamos lá nos Hightower, que estão também querendo... Você sabe, eles estão outro rei, eles têm um outro rei. Vamos acabar com esse rei aí, e vamos acabar com aquela Rhaenyra, e vamos tomar o nosso lugar, que aí eu penso em te perdoar. Mais uma cena muito legal do Aegon, mais uma vez mostrando que eles trabalharam muito bem esse personagem, e ele se tornou realmente agora, ele é um líder de fato. Agora ele se posiciona, ele dá os comandos, ele vai para as cabeças, ele não tem medo, já tem o dragão, então também a gente fecha agora esse arco, e agora tem os irmãos meio que unidos. Eles estão meio juntos,
para agora Uhum. retomar o trono que já foi do Ego em algum momento, né? E aí sim, Uhum. praticamente a gente já encerra o episódio, né? Porque aí a gente vai para Porto Real novamente e aí a gente vai ter o fim da Helena, né? Porque a Helena, a gente vê ela meio que pensando, andando e tal, lá no quarto onde ela estava mantida como prisioneira, e a gente vê ela olhando para a janela, caminhando para a janela, e a gente não vê o que acontece. A gente vê quando a Rhaenyra tá voltando lá do septão onde ela estava, né? A gente vê ela recebendo a notícia lá da criada dele falando assim: a Helena, né, se matou e tal. Aí ela vai lá e ainda a gente vê o que aconteceu realmente com a Helena, que é a cena que você abriu aqui a nossa conversa falando, que é quando ela fecha a janela, onde ela realmente vê o bordado, e no bordado a gente tem ali, primeiro que a Helena previu a própria morte. Tem ela ali, né, prevendo a própria morte, e tem também a imagem da Rhaenyra no trono, né? No trono, com espada. Eu não sei se ele tá com sangue também. E aí eu não sei que interpretação sangue, né? você sangue fez. Tá na... Não sei que interpretação você fez disso, nem que interpretação você acha que a Rhaenyra teve. Para mim, ela enxergou o que ela queria ver. Para mim, a Rhaenyra enxergou o que ela queria ver, que ela vai ser a dona do trono e pronto. Agora, eu acho que a Helena, ela quis mostrar que a Rhaenyra pode até conseguir o trono, mas que ela vai morrer no trono. Esse trono vai fazer ela sangrar, que ela não vai ser a rainha, né? Não vai permanecer nesse trono muito tempo, não, cara. Sim, porque ela tá sentada no trono, mas ela tá toda com rios, né, riscos de sangue, né, saindo dela, em volta dela. E aí a gente remete também, né, àquela cena dela se ferindo no trono, né, que o sangue saindo da mão quando ela põe a mão e ela é ferida pelo trono, né, ali no passado, no retrasado, acho que foi no episódio passado, né, e ela é ferida, retrasado, que ela é ferida, né, pelo trono. Então aí também vem, né, vai para essa cena dela sendo ferida ali, mas só que o resto de todos os ferimentos que acompanharão ela nesse trono, né. Então eu acho que a profecia que ela queria tanto da Rhaenyra, né, que esse é o meu lugar, qual que é a sua profecia, que ela ficou cobrando, essa é a profecia que a Rhaenyra entregou para ela. Exato. Né? E tem provavelmente o que ela vai descobrir é que tem muitas outras profecias nessa tapeçaria, né? Pode ser. Que a Rhaenyra estava abordando. Né? Então, essa é uma delas, tem a morte dela, né? Que eu acho que isso é o que cruza com o que é a entrada da série, né? Que é o bordado acontecendo enquanto vai aparecendo, né? Vai sendo feito. Eu achei muito legal essa ligação que eles fizeram, né? Dessa abertura com essa tapeçaria da Rhaenyra, e que é uma das últimas coisas que aparece nesse episódio, né? Interessante que a tapeçaria, ela tá colocada na janela, né? Meio que pendurada. E aí você acaba se perguntando, será que ela tentou descer pela tapeçaria? Né? Será que ela estava fazendo, sabe, aquela coisa de vou trançar a minha fuga, que muita gente fica lá fazendo? Será que ela tentou descer pela tapeçaria e ela caiu? Ou será que realmente ela se jogou? Porque você pensa que ela estava grávida, né? E que ela tinha defendido esse filho da mãe que tentou fazer ela abortar, né? E ela falou que não ia. Então você pensa, ela se jogou? Ou será que ela esperava que a tapeçaria dela daria o alcance para ela conseguir fugir, né? Para ela conseguir descer pela janela, tanto que a tapeçaria está na janela pendurada, né? Então, eu acho esse detalhe interessante, porque dá essa ambiguidade. Ela tentou escapar usando as profecias dela, né? A tapeçaria que tinha as profecias, ou ela simplesmente se jogou? Né? Eu acho... ali a ideia foi deixar essa dualidade, né, disso. E aí quando a Rhaenyra vai lá ver ela morta, caída, né, lá e tal, e ela olha, né, você vê toda Porto Real pela janela, e aí ela vai e fecha a janela. Acabou. Eu gostei desse fechamento, né? Eu achei legal, porque também diz o seguinte, a Rhaenyra não quer olhar o que tá lá. Ela simplesmente vai fechar essa janela. E a partir daí, a gente não sabe, né, como que ela vai. Então, eu achei bem bacana, né, a linguagem, né, a narrativa que eles usaram para esse momento. Achei bacana. Mas, enfim. E ainda a gente teve uma pequena cena da Alice, que a gente percebe que ela não estava sozinha, não. Ela não estava só com aquele não cara. estava. Ela tinha uma escoltazinha e tal, e ela tá voltando, e eu acho que ela sentiu, né, que aconteceu alguma coisa com a filha dela. Sim. E a gente tem a cena das borboletinhas, né,
que ela vê um monte de borboletinha e começa a pensar, faz uma cara do tipo que aconteceu alguma coisa, ela teve alguma percepção, algo, né? Então, acho que ela sentiu que deu ruim lá com a filha dela, que aconteceu alguma coisa. Então é provável que ela não volte, né? Se ela sentiu que a filha já não tá mais lá, porque era a única coisa que, na verdade, segurava ela lá, né? Que era a Railena, eu não sei se ela vai voltar. Né? Se ela volta pra Porto Real, não sei. Se ela vai voltar e se deixar aprisionar de novo. Duvido. Vamos ver. Isso a gente vai descobrir, Simone, daqui 2 anos, Simone. Daqui 2 anos. É muito tempo para assistir de novo. Aí tem que assistir de novo. Tem que relembrar. Rever os vídeos. Exato. Ainda bem que tem os vídeos. Ainda bem que tem os vídeos aqui pra galera relembrar, né? Bom, Simone, vou pedir para você, como a gente sempre faz aqui, para dar aqueles selinhos bacaninhas, né, para esse episódio. Olha, eu dou 4,5. 4,5 é bom. O mesmo que eu dei no anterior, né? Porque algumas coisas que, assim, eu dou 4,5 porque a cena da espadada no Ormond, pra mim, valeu. valeu o capítulo todo, né? Mas, assim, gostei muito das decisões dele, né? Nisso, inclusive inserindo o Sir Roderick ali, que eu achei bem legal, né? Toda essa parte aí. Gostei muito. Mas, assim, ele poderia ser melhor, mas ele tem alguns problemas técnicos, né? Nesse episódio. Que em alguns momentos, a gente vê a tela verde, né? A gente vê. Tem uma hora que é quando... Eu acho que quando o Ulf chega para pegar o dragão, que tem um menino tomando conta lá do dragão e ele mata... Tem um garoto tomando conta, Nessa cena em que tem um menino tomando conta do dragão, o dragão tá ao fundo e o menino tá no plano pra frente, nessa cena, você vê perfeitamente a tela verde com o dragão, né? Com a projeção do dragão. Tirou a profundidade do dragão. E aí... A hora que eu olhei, eu falei, gente, mas ali eles deixaram, né, de refinar na edição essa parte. Porque ficou muito claro que o dragão, ele tava na tela, tava na tela verde, né? E o menino, inclusive em cor, a cor do menino que estava na frente, né? A profundidade da cena. Você olha, você fala, gente, escaparam a tela verde aí nessa cena do Ulf. Nossa, gente, não gostei. Acho que é uma coisa para uma série desse nível, né? Desse nível de, né, que tem para gastar, deixar escapar uma coisa dessas, eu acho realmente lamentável, né? E a utilização meio exagerada do fundo desfocado, né? Eles usaram o fundo desfocado várias vezes ali, que isso é economia também de edição, né? Que aí você edita o fundo. Então, assim, problemas realmente para mim foram mais técnicos nessa, porque a gente sabe que em guerra sempre tem, né? Exige mais da edição, da parte técnica, luz, né? Essa coisa da profundidade. Teve uma hora, por exemplo, que eles estavam jogando pedras do Tomb Hall para uma hora a pedra simplesmente ela parecia um pozinho no ar, assim, ela dissolveu no ar magicamente, sabe? Do tipo, fez, você dá o prompt, a pedra vai, quando ela está perto do solo, ela explode e faz tal. Esse prompt deu para ser visto na cena, na hora que eles estão correndo e as pedras estão vindo na direção deles. Achei fraquíssima, né, a cena da pedra. Se a gente assistiu O Senhor dos Anéis, né, quando você assiste Senhor dos Anéis e você vê a cena da tomada da fortaleza, quando chegam os orcs com aquele ariete enorme e tal, não sei o quê, e que tem lá os orcs e as pedras são jogadas da muralha para os orcs e dos orcs para a muralha, né? Você sente o tremer da pedra quando ela cai no chão, né? A sensação que o espectador tem da cena, você fala, pô, essa pedra, né? Tanto que tem a cena quando a pedra cai do lado do chefe dos orcs lá, né? Que ele só faz uma saidinha de lado, que ele vai, né? Sai assim. Você sente o tremor da coisa. Então, quando você vê uma cena parecida com essa, né? De arietes, né? Não é ariete, de... como é que chama? Que joga pedra, que lança pedra? Catapulta. Catapultas, né? De catapultas, de coisa. Quando você vê essa cena, você já imagina o baque. E nessa outra, não. As pedras, elas simplesmente pareciam se dissolver ali. Ou eles estavam jogando, como é aquela coisa que a gente faz vaso, né? Que nem o do Ghost lá, cerâmica,
né? Ou eram pedras de cerâmica que eles estavam jogando, que aí também não vai matar ninguém, só vai dar uma, né, dar uma coisa assim. Mas a pedra não tinha o peso, né? Elas não chegaram. Então isso é o problema da edição, né? Da construção da cena, que foi uma coisa que eu achei realmente. Então são alguns aspectos técnicos, né? Que até baixaria mais a nota, só que como em si a trama foi legal, gostei dos confrontos, né? Gostei da metalinguagem que usaram em alguns momentos ali, então falei demais. Perfeito. Justificadíssimo, né? Eu gostei, achei um episódio maneiro também. Eu vou dar 4 selos bacaninhas, tá? E eu não vou dar 5 porque aquilo que eu falei aqui durante o vídeo todo, algumas mudanças dos personagens eu achei drástica demais. Eu preferia ver a construção, assim como eu pontuei o Egon, a construção do Egon sendo feito essa temporada inteira para a gente ter o Egon que a gente viu, falando com o irmão, do jeito que ele falou com o irmão, com a postura que ele falou com o irmão, posicionamento, né? Então a gente viu isso sendo construído. Da mesma maneira que a gente citou também um pouco a construção que eles estão fazendo com o Ali, percebendo que ele pode conseguir galgar o poder, cargos que sem precisar ficar sendo super Obrigado. Não vou falar, mas assim, servir, né? É isso, ele ser aquele cara que só serve, né? Agora não, ele sabe que ele consegue ter voz, ter cargo, ter um posicionamento, né? Pelos próprios valores, pelas próprias capacidades. A gente está vendo isso sendo construído, até podendo gerar um conflito entre família. Então, essa construção eu não vi na Rhaenyra, então eu não gostei dessa mudança, mesmo que eu sabia que isso ia acontecer em algum momento, mas faltou a construção. Me lembrou o que aconteceu com a Daenerys, eu não tenho lembrança boa disso, né? E a mesma coisa com o Edmund. O Edmund também. Aquele personagem, eu não sei o que acontece em Harrenhal, mas Harrenhal ali mina todo mundo, deve ter alguma magia, alguma coisa ali, porque aconteceu a mesma coisa com o Daemon na temporada passada. Passou por tratamento ali. A gente sempre falei que era o Caps ali, ele estava para tratar essa. Mas assim, eu acho que esse cara, se ele tivesse em Porto Real, mesmo doente, ele não ia ter a mesma postura. Ele ia ter uma postura arrogante, aquela postura de batalha, de enfrentamento, e não de submissão, de aceitar as coisas, sabe? Acho que ele não passou tantas coisas assim, só ficou doente. Mas ele não passou tantas derrotas assim a ponto de se entregar, né? Mas tudo bem, isso é a minha opinião. E é por conta disso que eu não dou 5 para esse episódio, porque foi um episódio muito maneiro, aconteceu muita coisa. Teve revelação, teve batalha, teve morte. Gente que a gente queria que morresse, morreu do jeito bem legal, entendeu? E ainda ficou consequências, né? E outra coisa que tira um pouco do peso é justamente essa correria. Eles poderiam fazer as coisas um pouco com menos núcleos, dar mais tempo de tela para alguns personagens, para construir melhor esse clímax, entendeu? Para quando a gente chegasse no clímax, a gente chegasse na ponta dos pés antes da batalha. Você já tá ali naquela expectativa, então faltou para mim isso, e é por conta disso que eu dou 4 selos bacaninhas, mas fechou com uma nota muito boa. E, gente, é lógico que essa aqui é a nossa opinião, tá? E assim a gente chega ao final dessa cobertura da Casa do Dragão, né? Eu quero agradecer primeiro você, Simone, pela parceria. Os papos foram incríveis. Foi muito legal passar essas semanas aqui, me diverti demais. E é lógico, né, que você já está pré-convidada para aqui 2 anos, né? A gente volta aqui, né, para falar da temporada final da Casa do Dragão. Então, obrigado de verdade aí pela parceria. Adorei teorizar com você. Foi muito legal. Valeu de verdade, viu? Eu amei a oportunidade de poder dar meus pitacos aqui, né? Os meus pitaquinhos de fogo, alguns pitacos, mas eu amei poder comentar, porque, né, isso a gente quer falar, né? Maneiro, trocar essas impressões. Eu gostei muito. Não, eu adorei. Né, a gente aqui do canal. E agradecer, né, quem acompanhou a gente também, vem acompanhando em todos esses nossos programas, né, aqui de pós-crédito, a conversa. Então, assim, deixa um comentáriozinho se vocês curtiram também, né, esse formato, esse jeito da gente falar, trocar as ideias. Isso é importante porque, como disse, né, ali meu amigo Anderson, o romântico, né, nós voltaremos, né? Daqui 2 anos, mas a gente estará de volta. 2 anos então, para falar de A Casa do Dragão, mas com certeza, ainda nesse período, a gente vai se encontrar para falar de outras coisas, porque ainda tem muita coisa boa saindo aí. E é como a Simone falou, a gente agradece, um agradecimento especial para você que acompanhou a gente semana a semana, aqui vídeo a vídeo, tá? Curtiu, comentou,
compartilhou, né? E apoiou aqui o nosso projeto. Então, se você gostou de verdade, deixa o seu joinha, se inscreve no canal se você não for inscrito, espalha, né, esse vídeo para mais gente, né? E fica aqui no canal porque a gente tem outros papos pós-crédito, tem um monte de vídeo, tem as lives que a gente faz toda semana, tá? E a gente se vê então no próximo vídeo e no próximo papo pós-crédito. Valeu!